Muito bem, estamos mais uma vez aqui nos estúdios do JP TV. Você sabe, fica dentro do espaço físico do Jornal do Porto, na redação. Estamos aí implementando o JP TV, montando o estúdio, ainda tem algumas coisinhas para acertar. E dentro desse contexto de entrevistas semanais, o nosso entrevistado de hoje faz parte, né, da equipe desde quando nós começamos a pensar em trabalhar com o Jornal do Porto na TV. Nós convidamos o Kleber, Sebastião Kleber Fabri, ele que é assessor de imprensa da Prefeitura Municipal e já vem passando por várias gestões, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O que de fato é o assessor de imprensa? Primeiramente, Kleber, bem-vindo. Embora você faça parte da equipe, mas hoje está na condição de entrevistado, tudo bem? Para mim é uma honra sempre estar aqui no jornal. Tenho um carinho muito grande por todo mundo aqui, por vocês. E já deixar aqui meus parabéns ao programa, né, ao JP TV, com essa série de entrevistados, de personalidades da cidade, que é muito interessante a gente conhecer um pouco mais sobre as pessoas, sobre a nossa gente, né, e o que elas fazem. Isso é muito bacana, estão de parabéns. Bom, antes de entrar especificamente no tema, responda sem titubear. Semana passada você fez um comentário no vídeo do Ricardo Do Ricardo. Pô, ficou legal. Ficou legal a composição do trabalho ou porque ele disse que você tocou na banda com ele? Ah, não, Ricardo é música. Ricardo é um grande amigo que tive a sorte de poder compartilhar com ele uma banda. Depois ele foi tocar com o meu irmão e desde então nós somos parceiros, assim, amigos, né? E ficou essa amizade. E é bacana ele lembrar de todas as... Ele é um grande músico, né? Eu falo que eu sou tocador de baixo, né? E ele não, ele é um guitarrista mesmo, é um compositor. Baixo é um instrumento musical, viu? Você fala tocador de baixo, não tem outra coisa. Ele é um grande músico e é legal essa coisa dele passar por todas as fases da carreira e lembrar de todo mundo, né? Isso é bacana, gratidão, assim. E a gente, de alguma forma, a gente tá sempre ligado, porque eu escuto os discos dele, vira e mexe a gente se esbarra por aí e tal, e um dia a gente ainda vai tocar junto de novo, tenho certeza. Bom, e quando isso acontecer, nós vamos estar divulgando, vamos estar mostrando aqui para vocês. Qualquer dia o Kleber vem, aí ele vem com o baixo, a gente vai fazer violão. Nós vamos fazer um programa musical. Ele já tem uma coluna no Jornal do Porto, isso, que é a Música em Mim, né? Tá fazendo aí por várias etapas. Acabou agora o repertório meu. Acho que eu contei praticamente tudo que eu me lembrava da minha carreira, que não é uma carreira, sempre foi um hobby para mim, mas eu toquei bastante por muito tempo e tem muita gente, muito leitor do jornal. Isso eu acho incrível até, assim, o poder que o Jornal do Porto tem de tocar as pessoas com algumas histórias. Você vai contando, lembrando muita coisa, assim, as pessoas te param na rua, te param no supermercado, te param no trabalho e falam, tem aquela coisa assim, por que você não fala disso, tal, eu lembro de não sei quem que você citou, de tal episódio. Isso é o gratificante mesmo pra gente, não tem o que pague. Bom, vamos falar sobre assessoria de imprensa, especificamente. Qual que é o papel do assessor de imprensa, Kleber? O assessor de imprensa é Kleber, Tião? Como é que a gente chama? É Kleber Sebastião. Eu sei, mas... Você chama do jeito que você quiser. Pra mim, eu sempre convivi com isso. Na minha própria casa é Kleber e Tião também. Depende do momento. A hora que a esposa tá brava é Kleber, né? Na hora que tá mais animado. Desde que eu tinha um programa na TV, que tinha um contato mais próximo com o Kleber, por conta até da assessoria de imprensa, em outra gestão, eu chamava de Kleber. Agora, na convivência aqui com o pessoal chama de Tião. Então, eu vou manter, como hoje o assunto é assessoria de imprensa, Kleber. Então tá bom. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. A assessoria de imprensa ou de comunicação, que seria a de comunicação, englobaria um pouco mais do que só assessoria de imprensa, né? Envolve mais também a publicidade, relações públicas, até a questão de cerimonial da instituição para a qual você presta o serviço, né? Já a assessoria de imprensa geralmente exercida por um profissional da área de comunicação
pode ser um jornalista, pode ser até mesmo um radialista, alguém que tenha o domínio do trabalho ali junto à imprensa, e você vai realmente formar um canal, um elo entre o público consumidor de notícias e aquela instituição para a qual você trabalha. No meu caso, eu estou há 10 anos na prefeitura. Eu comecei em janeiro de 2009 na assessoria de comunicação lá e passei já por 3 gestões. Hoje eu sou funcionário, servidor de carreira inclusive, mas ocupando esse cargo que não tem o cargo efetivo na grade da prefeitura, é um cargo comissionado. E a gente exerce esse elo com o público consumidor, com a própria imprensa e a instituição. Então, basicamente, a gente faz toda a divulgação do trabalho, né, da instituição prefeitura para os órgãos de imprensa e para o público consumidor de notícia. Para isso, a gente tem vários canais e várias formas de fazer, desde da produção da notícia pura e simples e divulgando ela nos nossos canais, que hoje, quando eu entrei 10 anos atrás, a gente praticamente enviava isso por e-mail para os veículos de comunicação, para as rádios, para os jornais, sites de notícia praticamente ainda não existiam, não do jeito que são hoje os portais, mas a gente fazia esse serviço e o canal da prefeitura mesmo era só um site oficial de baixa audiência, vamos dizer assim, para a área de notícia. Hoje, em 10 anos, tudo mudou. Posso falar assim, é um clichê? Não, não é. Mudou mesmo. Até a forma da gente dar essa notícia, o próprio texto, a gente tem um texto diferente para a rede social, a gente tem uma coisa mais aprofundada no site. Enfim, a gente tem que fazer cada produto para o seu veículo. Então a gente possui também hoje uma área de vídeo, de publicidade, de imagens, tudo com gente do ramo profissional. Você deve até conhecer alguém que está lá comigo, Conheço. Conhece? Na verdade, hoje, a equipe que está lá eu conheço todos. Você conhece todos? Conheço. Então, bom, mas para o público saber, sou eu que fico mais com a parte de redação, né, das notícias. Que tanto vai para o impresso, quanto para os sites. Isso. E ainda o encaminhamento por e-mail. Encaminhamento por e-mail, nos canais, nas redes sociais da prefeitura. E então fico mais com essa área da redação, de coordenação ali geral do trabalho. Faço a edição das fotos, também seleciono mais, isso em parceria com o fotógrafo. Então nós temos um fotógrafo cinegrafista, né, que é o Weber Stênico. Temos o João Carlos Alves Pinto, que é um publicitário, também formado na área com grande experiência, que faz toda essa parte de publicidade e propaganda institucional da prefeitura, as artes, convites, etc. Temos o nosso especialista em vídeo, que você conhece muito bem, Eduardo Ferreira de Carvalho. Conheço esse. Que é formado também. Formado também, e é servidor de carreira também, foi muito boa a vinda dele, e também atua na área de rede social com a gente, dá uma mão também muito boa. E ainda temos agora um estagiário, que é o Gustavo Ernesto Miranda, estagiário de publicidade, mas que também está pegando um pouco de tudo ali. É um menino que também quer fazer essa parte de marketing político e administrativo, de administração pública. Então é uma equipe boa, uma coisa inédita na prefeitura desde que eu estou lá, pelo número de pessoas e pela qualificação das pessoas também, todos eles ali formados e com experiência em suas áreas. E é dentro da área, né? Isso ajuda muito toda essa dinâmica. A gente está produzindo muita coisa e ainda a gente faz uma parte até de ouvidoria das demandas da população pelos canais da prefeitura, que nem o Facebook. Chega muita coisa para a gente pelo Messenger ali, a pessoa pedindo alguma informação ou mesmo uma crítica, e a gente vai filtrando isso, encaminhando para as secretarias de competência de cada um resolver essas coisas, né? Porque acaba sendo um órgão oficial, se é da prefeitura. Alguém tem a manutenção. Se tem a manutenção, esse feedback é bacana. É uma via de mão dupla, né? A gente joga muita coisa, muito conteúdo, né, para fora, mas a gente recebe de volta muita coisa também. Vamos falar especificamente de Porto Ferreira, por quê? Né? Logicamente a gente está falando isso
funciona-se em todas as assessorias. Mas em Porto Ferreira, como você tem a experiência, primeiro o Kleber, né, nós sabíamos e conheci o Kleber da época do jornal ainda, a semana, na questão da redação, escrita, impresso, e veio vindo uma evolução. Teve uma época que Porto Ferreira tinha um blog que era chamado Blog da Comunicação. Sim. Né, que é isso que você falou, essa mudança que ocorreu. Hoje o blog provavelmente nem está no ar mais, é só o site mesmo. Eu deixei ele no ar como uma forma de arquivo das notícias daquele período. Mas ele foi uma coisa que eu parou numa última notícia que ele ficou. E ficou. Tomei a iniciativa de criá-lo, porque na época tinha ocorrido um boom dos blogs. Quando eu comecei, deixa eu voltar mais um pouco, quando começou a internet, os portais, e lógico, era muito difícil uma pessoa sem conhecimento técnico de programação, essas coisas, criar um site e colocar isso no ar, né? Então eu não tinha esse conhecimento. Quando surgiram os blogs, isso facilitou demais, né? Então, até eu criei o blog, a abordagem. Então é uma forma da gente estar presente ali divulgando. E foi uma coisa muito legal. Eu tomei essa iniciativa no final do primeiro ano que eu estava na prefeitura, no final de 2009, se não me engano, para soltar mais rápido as informações e ter uma interatividade maior. Porque na época os blogs tinham essa interatividade que depois o Facebook veio e praticamente absorveu tudo isso. E hoje em dia a gente tem até o WhatsApp, Instagram, o YouTube. Então o blog foi ficando uma coisa um pouco ultrapassada. Mas por causa do jeito que ele elenca as matérias. Você vai pondo uma atrás da outra. Não dá para dar mais um destaque a uma do que a outra, vai entrando tudo numa sequência cronológica. Então a gente praticamente esgotou esse formato, mas eu não tirei do ar justamente para as pessoas terem fonte de arquivo. Esse arquivo. Se eu digitar hoje, blog da comunicação... comunicação portoferreira.wordpress.com, se não me engano. Isso. Vai ter lá. E no primeiro post ali, no último, quer dizer, né? No primeiro que você olha, mas o último que eu publiquei, tá lá explicando o link para o portal novo. A gente deu uma remodelada nessa atual gestão do prefeito Rômulo, até a pedido dele também. Estudamos as plataformas, fizemos uma pesquisa e mudamos a cara do portal da prefeitura para concentrar tudo ali, né? Então tem uma hierarquização de notícias, um formato muito mais agradável, uma coisa que a pessoa abre e já tem tudo ali mais ou menos que é interessante e tal. E a gente deixou então o blog de lado, mas sem tirar o domínio dele. Ele funciona como um arquivo mesmo. É um documento importante. É um documento, é a transparência, né? Aquela coisa, a administração pública, no caso, agora eu vou falar um pouco da assessoria como administração pública, é diferente de uma assessoria para uma empresa, por exemplo, né? A empresa... Tem muita gente que confunde assessoria de imprensa empresarial com uma assessoria de marketing para vender a empresa ou vender produto. Não é bem assim. São coisas um pouco diferentes. E na assessoria de comunicação oficial de um governo, a gente ainda tem outros cuidados, porque a gente tem que respeitar os princípios da administração pública, né? Aquele LIMP lá, né? Que as siglas LIMP, a gente praticamente está inserido dentro daquilo. É a legalidade, a gente não pode publicar nada que seja ilegal. Lógico, ninguém pode, mas assim, ali menos ainda. A gente tem que seguir a legalidade das publicações oficiais, né? A impessoalidade, a moralidade, a publicidade, né? Que é a transparência dos atos. Isso acho que é o que mais casa ali com o nosso trabalho, né? E a eficiência, né? Que é ter uma gestão eficiente, produzir um trabalho de qualidade, entregar isso, um produto, notícia oficial, como uma coisa de qualidade por gente qualificada para fazer. Essa sigla LIMP foi pensado para se formar, porque se escreve exatamente da maneira como o LIMP de limpeza mesmo. LIMP, que é, né? É pensado nisso, né? Que tem que ser uma publicidade limpa, ou casual de se elencar a legalidade, a impessoalidade, né? E chegou no LIMP. Eu não tenho conhecimento disso, mas se foi uma coincidência, foi uma feliz coincidência. Muito feliz. Né? Porque ajuda a assimilar o que significa, né?
E realmente é uma mudança que vem ocorrendo, vamos retomar um pouco até mais para trás, desde a Constituição de 88, que trouxe uma série de novos deveres e direitos para todos, né? E isso vem nessa esteira. A administração pública mudou muito nos últimos 30 anos, né? E isso vem se aperfeiçoando também com outras leis, legislações que vão tentando tornar o serviço público cada vez mais público mesmo, né? Uma coisa sem ingerência tanto política ou a favor de alguns grupos ou de algumas pessoas, né? A gente tem que ter essa consciência de que a gente está ali trabalhando para o cidadão, que é o cidadão que paga o nosso salário. Quando você pega um jornal, vamos falar aqui, o Jornal do Porto impresso, e nós sabemos que tem muitas matérias que vêm da administração. Sim. Que são os chamados, né, no linguajar técnico, são os releases, isso, que o próprio assessor produz, né, no seu caso é você mesmo que redige e encaminha. Nós podemos, nós que eu falo agora, leitor, peguei o jornal. Bom, se é um release da prefeitura, é a notícia como é. Você não está, você está trazendo a informação, que aí entra nessa sigla, né, que é a legalidade, a impessoalidade. Você não vai querer promover o gestor, no caso, né? Tanto isso eu posso afirmar e atestar, porque o Kleber já passou por 3 gestões. Se não fosse isso e essa técnica, que é o que prima o profissional jornalista, provavelmente já não faria mais parte. Se ele tivesse dentro da gestão, você prima a administração pública e não o gestor público, é isso? Claro, a gente tem que seguir, até porque tem a limitação legal da coisa, né? Muita coisa eu não posso fazer, não é uma casa da mãe Joana, assessoria, é um órgão muito sério dentro da administração. A gente tem que levar os serviços, tem que levar a informação sobre serviços, sobre ações, sobre tudo que a população precisa saber que a administração está fazendo por ela, né? É a coisa da transparência de um governo. E quanto mais você age de forma transparente, mais essa informação tem credibilidade, melhor circula no meio, tanto jornalístico quanto para as pessoas, porque antes a gente enviava aos canais, jornais, rádios, e eles faziam um filtro e divulgavam, né? Hoje a gente tem o nosso canal direto também, a gente concorre, entre aspas, com os meios privados, né? Que podem ter seus interesses particulares em divulgação de notícias. Mas a gente tem que ter isso na cabeça de que o trabalho é público, é de uma coisa pública, não é deste prefeito, não é daquele. Até sempre lanço um desafio: se você vê o nome do prefeito em algum título de alguma matéria minha, a gente pode fazer uma aposta aí e eu pago, você não vai encontrar, né? Diferentemente, eu rasgo meu diploma. Eu posso até citar o prefeito, o cargo dele num título, quando às vezes não tenho outra saída, porque é uma notícia que é muito personalista dele. Por exemplo, quando ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor. Então eu cito o prefeito, recebeu o prêmio. Mas fora isso, a gente sempre busca usar a prefeitura, governo. Nunca usa o nome dele numa manchete, por exemplo. Os outros veículos podem fazer, mas não é o caso nosso. E olha que assim, é um cuidado que a gente tem, que nem todos os governos que eu vejo por aí, tanto municipais até estadual, se você abrir o portal lá, você vai ver o nome, letra grandona lá do governador, do prefeito da outra cidade ali, vai ter os nomes bem bonitinhos. Inclusive abre a manchete, né? Mas isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, já não soa muito legal, porque pode dar a entender, dependendo da frequência e do jeito que isso é usado, porque é uma coisa muito subjetiva, vai muito de interpretação, né? Mas pode ser que entenda que você está confundindo a figura do gestor com a figura da instituição. Então você tem que ter as coisas muito bem separadas. Por isso que o prefeito também mantém os canais dele, pessoa
político. Rômulo Ripa, por exemplo, ele faz as publicações Facebook, dele. o Instagram. Isso. Tem o da prefeitura. Tem o público dele lá que acessa para ver o que ele está fazendo, e tem o público que acessa a prefeitura. São coisas diferentes. Pode parecer em alguns momentos que não sejam, mas são trabalhos diferentes, são produções diferentes, produzidas por pessoas diferentes, entendeu? Eu fiz questão de falar sobre essa questão de estar em 3 gestões, porque no caso do Porto Ferreira, só vou dar um exemplo, Porto Ferreira mesmo. A Câmara Municipal hoje de Porto Ferreira foi feita, abriu-se um cargo, existe o cargo de assessoria de imprensa, foi feito um concurso, né? Participaram algumas pessoas. 81, para ser mais exato, porque eu participei. E passou, né? Inclusive a menina que passou, a Dani, ela é de Bauru, né? E veio e assumiu. No caso do Kleber, né, na prefeitura, não existe o cargo. O que existe é a função. O cargo efetivo, né? O cargo efetivo. E aí o que acontece? Ele foi convidado numa gestão para fazer esse trabalho técnico pela experiência de jornalista que tinha. Só que ele vivia tanto a função do profissional jornalista que mudou a gestão, e a técnica e o conhecimento e essa maneira de conduzir a matéria sem dar essa pessoalidade na matéria fez com que ele continuasse no cargo. Por isso que eu fiz essa observação, porque, concorda, é um cargo de confiança. Sim. Se é um cargo de confiança, é de livre nomeação do prefeito, que poderia, de alguma maneira, né, fazer com que o profissional, para manutenção do cargo, né, ousasse, de repente, dar uma pessoalidade para tentar a manutenção. Entendeu? Claro, a gente trabalha em sintonia com o prefeito, que é o gestor maior do município. O meu superior imediato é o Dr. Fábio Castelhano, que é o chefe de gabinete. A gente é subordinado a eles. Então a gente trabalha com algumas diretrizes comuns. A gente discute ações, mas assim, olha, tá tendo casos de sarampo, vamos dar uma ênfase nisso. É mais ou menos isso que a gente fala. Toda segunda-feira o prefeito passa por lá de manhã, ele passa quase todos os dias, mas assim, na segunda ele reforça a pauta da semana, daquilo que a gente já pode começar a produzir para essa semana. Então fala assim, olha, eu tenho uma viagem quarta-feira, vou tratar disso em São Paulo, é interessante divulgar. E fora isso, os próprios secretários da pasta, eles abastecem a gente com os acontecimentos que eles entendam ser relevantes de cada uma das suas áreas. Então o esporte manda, olha, tá tendo campeonato, tá tendo inscrição para curso de natação, enfim, tudo, é muita coisa. Eu entendo que a prefeitura poderia ter um assessor de imprensa em cada secretaria. Eu ia até fazer essa que teria assunto pra caramba, entendeu? Porque eu ia até perguntar sobre isso, porque, você passou por isso na gestão, quando ainda era departamentos e seções. Departamento de educação, aí tinha ali o esporte, cultura, depois tinha as divisões, enfim, ficava tudo em torno da prefeitura. Com a vitória do Rômulo e ele assumiu a prefeitura, passou-se até a nomenclatura, a secretaria, e o próprio termo já dá para se perceber. O diretor passou a ser secretário, né, o status é outro, e tem autonomias, a secretaria, diferentemente de departamentos e divisões. Aí entra nisso que você falou, porque o que acontece? A assessoria de imprensa da prefeitura, né, acaba absorvendo para si uma quantidade de informação que às vezes acaba não chegando. Não é porque o assessor de imprensa não tem, porque se são várias secretarias, cada secretaria tem a sua autonomia. Eu acho que seria de bom tom, de repente, cada secretaria ter o seu assessor e até encaminhar para depois ter um documento oficial, diário e tudo mais. Isso, a gente faz até um trabalho junto aos secretários e às secretarias de tentar colocar sempre uma pessoa para fazer esse elo com a gente. Olha, manda pra gente alguma ação que ocorreu pra gente dar uma analisada se é interessante divulgar ou não. Isso aqui não é uma notícia legal para a população saber.
Se não é, a gente pode até descartar. Dificilmente a gente descarta o que vem das secretarias. A gente transforma aquilo num texto noticioso, pega uma foto, se não tem a gente vai tirar. A gente até grava vídeos, se for o caso, e produz também vídeos. Hoje em dia a gente cada vez mais estamos nessa coisa do vídeo, porque é uma linguagem que está aí, que é mais moderna. Eu sou da área do texto, mas eu entendo perfeitamente o poder que tem a imagem, o que isso transmite, né? Então a gente ainda também está aprendendo a usar bastante isso. E a gente faz tudo isso internamente ali. Como eu já disse, são pessoas capacitadas, com uma certa experiência já, cada um na sua área. A gente está tentando produzir a informação das mais variadas formas para os mais variados canais. Então a gente às vezes sente falta um pouco do feedback do secretário, de alguma coisa, porque eles não são da área de comunicação. Sim. Às vezes eles têm uma informação muito importante e relevante que poderia ser divulgado. Entendi. E muitas vezes, não sabe que aquilo é interessante, porque não é do ramo. Eu entendo perfeitamente. Entendeu? Então a gente precisa ter esse contato, tá sempre perguntando, conversando, mas assim, no geral, até que a gente é bem abastecido com o que o pessoal manda. A título assim, de curiosidade, no ano passado eu produzi deu 1.068 notícias no ano, 1.068 releases, né? É um número que vem crescendo ano a ano. Hoje, por exemplo, a gente está agora quase no final de agosto, já foram 750 matérias. Que deve bater a casa também. Se continuar nessa toada, vai mais ou menos ficar igual, passar um pouquinho. Às vezes, a quantidade, às vezes, nem sempre é tão importante quanto a qualidade, mas não deixa de ser um indicador de ações, de coisas que estão acontecendo, de coisas que a população seria interessante saber, né? A gente não enfia nada na cabeça das pessoas, né? A gente deixa à disposição. Muitas vezes a pessoa a gente já publicou a notícia faz um mês, a pessoa entra ali no Facebook, chama a gente e fala, e tal coisa, a pessoa não viu. E às vezes não é culpa dela de não ter visto, porque não vê mesmo. Hoje a quantidade de informação é muito grande, todo mundo produz informação, né? Todo mundo é um potencial jornalista, porque tem os meios para divulgar qualquer assunto. Então vai demorar ainda, eu acredito, assim, muito tempo para as pessoas entenderem qual é a fonte de informação que merece ser vista, merece uma atenção do público, aquela que é descartável, entendeu? Não é que você não deve olhar uma página de humor, por exemplo, não é nada disso, eu acho que tudo é válido. Sim. Mas, assim, o que você quer para você? Se você quer saber o que está acontecendo na sua cidade, no governo da sua cidade, eu acho que é uma coisa importante para o cidadão, e a gente está tendo um retorno muito grande disso. Então, procure saber, dá uma acessada no site, nem que for uma vez por semana, tem as notícias ali, às vezes você vai encontrar coisa que vai te auxiliar em alguma coisa, ou vai poder auxiliar um amigo, um parente, entendeu? Porque são muitas informações. Eu estou olhando aqui no relógio, Kleber, que quando nós criamos esse quadro, o objetivo era esse bate-papo, assim, informal, né, um bate-papo espontâneo e ao mesmo tempo com uma durabilidade, assim, uma duração enxuta. Por quê? Só que como o assunto é gostoso e é do ramo que a gente gosta, vai fluindo. Vai embora. Mas pra gente começar a encaminhar para o fechamento, e perfeito. Já vi algumas postagens suas na questão pessoal, né, porque você posta, tem o seu Facebook pessoal, e você é jornalista de formação, sei que está cursando e deve em breve concluir e ser advogado, não sei se é para se defender. E às vezes ajuda também. E às vezes você já fez algumas postagens assim, um tanto que desgostoso com a profissão de jornalista, em virtude do que nós acabamos de falar, da quantidade de mecanismos de comunicação e de pessoas que se acham, né? Jornalistas publicam sem conhecimento do fato em si, né? Porque nem sempre... É que não dá tempo, gente, mas eu estou montando e o Reinaldo está gravando para mim um videozinho
de um vizinho, casal de vizinho, vou cortar rápido só para vocês entenderem o que eu quero. Vizinhos que moravam e o filho de um ganhou um pastor alemão, filhotinho. E o outro vizinho ganhou um coelho. Aí o vizinho, não, porque não queria, não, porque não pode, porque o cachorro vai comer o coelho, pá. Enfim, cresceram juntos, foram amigos, enfim. Sim. E aí conviveram e lá no fim o coelho acabou morrendo, enterraram e o vizinho foi viajar. O que morreu não falou pro vizinho que o coelho tinha morrido. Consequência, o cachorro desesperado com o amigo, que sumiu, foi, farejou, encontrou o coelho enterrado no fundo do quintal. O que ele fez? Ele desenterrou e foi levar pro dono. Ele achou que tinha... Aí o dono do cachorro deu uma sova, quase matou o cachorro de pancada. O vizinho tinha razão, tá vendo? É a índole do cachorro. Matou o coitado. Quando veio o vizinho que falou, o arrependimento veio. Ou seja, você viu o coelho na boca do cachorro, o que você falou? Matou o cachorro. Matou o cachorro. Mas o cachorro matou o coelho. Ou seja, nem sempre... Aquilo que parece até meio estranho, né? Sim. Mas não é, gente. Então, quando tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Porque às vezes você vê, mesmo acidente de trânsito, você vê o carro. Muito. O carro que cruzou e às vezes não foi. Sim. Enfim. É o pré-julgamento, é isso que eu falo. Aí precisa ter foi isso que te causou esse desânimo? Falando, eu vou ser advogado, vou parar com o jornalismo e... Bastante também, porque... não pelo público que é leigo publica, isso ele vai aprender com os próprios erros uma hora também, sabe? Vai passar vexame, entendeu? Se a pessoa não liga de passar vexame, também problema dela. Sim. Eu morro de vergonha de passar um vexame, já publiquei coisa errada, como todo ser humano, já errei muito, continuo errando e tento aprender com isso. Não, porque eu acho, não é porque nós estamos num veículo de imprensa que não cometemos erro, lógico que cometemos. Só que nós temos que ter a hombridade. Eu já falei isso, o Kleber sabe disso, já teve um episódio na TV. Tem muita coisa que tem que saber separar o que é o erro e que é o, vamos dizer assim, o mau caratismo da coisa. Publicar uma notícia falsa, sabendo que ela é falsa, repassando essa notícia falsa, tendo conhecimento disso. Isso não é aprovado por ninguém, entendeu? Isso não deveria ser aprovado. Agora, a pessoa que não tem a técnica de dar uma notícia e dar uma notícia errada, parecia que era aquilo, mas não era, nossa, eu jurava que era. Por isso que eu postei. Não posso. Tudo bem. Não, pode até postar, mas dá uma checada antes, pergunta para alguém se foi aquilo mesmo, busca alguma fonte de informação. O mesmo vale para quem compartilha notícias, de ver se esse site existe, tem credibilidade, ou se é apenas uma coisa, né? E agora, recentemente, aconteceu um fato, né? Todos nós soubemos, inclusive a gente estima as melhores para a dona Nina, que acabou sendo assaltada, né? Foi agredida, foi para Ribeirão, e depois começou a circular um vídeo na internet como sendo da casa dela. E não era nem na cidade de Porto Ferreira. Então a gente tem que tomar um cuidado danado, porque senão a gente acaba hoje a gente que a pessoa que foi agredida de longe lembra. Sim. Né? A agredida, só que não é. Não é. A gente tem que ter cuidado e com a própria imprensa mais tradicional também, porque também comete erros. A gente busca ouvir um lado, busca uma outra fonte de informação sobre o mesmo assunto, confronta o que foi dito, faça um balanço aí da coisa. Isso é salutar para todo mundo, né? Pode até, obviamente, dependendo quem postar a notícia, de ter uma tendência para isso ou para aquilo. Claro, isso é natural também. Mas se você assumir que tem essa tendência, dura quando é travestido de imparcialidade, mas não é. Isso é um perigo, né? E ocorre muito também. Então tem que buscar sempre mais de uma fonte de informação. Isso é legal. Legal, gente. Para você que está nos acompanhando, quero aqui agradecer o Kleber. Nós até extrapolamos do propósito, mas eu acho que o assunto merece essa atenção. Kleber, obrigado por ter vindo. E agora a sua mensagem aos nossos telespectadores, né, que tem, porque às vezes eu fiz a questão de falar essa observação de jornalismo, porque tem muitos jovens, inclusive o pessoal
do Rotary Club, o Interact tem um programa no rádio, na Rádio Comunidade, tem alguns aí almejando, temos aí o nosso amigo Felipe que está estudando jornalismo. De repente, eu falo, pô, se o cara é jornalista, está desestimulado. Não estou desestimulado, não. Eu quero que você transmita algumas... que acontece, mas isso em todas as profissões. Sim. Mas o jovem que busca o jornalismo, você dá um incentivo a esse menino? O incentivo que eu dou é o seguinte: ser ético, correto, procurar aprender as técnicas. E hoje não é só saber escrever, não é só saber filmar, não é só saber se portar diante de uma câmera. Você tem que atuar em várias frentes. Eu, por exemplo, aprendi a fazer até publicidade, arte publicitária, embora não me considere publicitário, mas para me virar numa coisa ou outra a gente faz. Então, busque ser o mais multimídia que você possa. Mas tenha foco, que tudo tem seu campo, sim. E eu acredito que com o tempo a própria rede vai se educando. As pessoas vão vendo as coisas erradas que vão acontecendo e vão buscando fazer as coisas certas ou ver as coisas certas, entendeu? Mas eu acho que é uma profissão muito instigante, né? A gente está aí todo dia, não consegue parar com isso. Legal, Kleber. Obrigado. Para você que nos acompanha, obrigado pelo carinho da sua permanência. Se não der para assistir, assiste mais tarde. O YouTube tem essa vantagem, né, Kleber? Você pode muito, né? Rever. E o Kleber Sebastião Fabre, ou Sebastião Kleber? Kleber Sebastião Fabre foi o entrevistado da série Personalidade dessa semana. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau.